inicial de conversa que nós voltamos aos estúdios Globo. Codinome Projac. E a gente faz o programa desse recinto muito particular, que é um estúdio de televisão. Coisa que trocentos metros cúmulos, pé direito estratosférico. E esse lugar aqui, ele pode virar qualquer coisa, gente. É uma loucura. É infinito. E, no entanto, é pequeno demais para elas três. Elas e seu repertório de vilãs não cabem aqui. Aliás, qualquer lugar fica pequeno quando ela entra. Suzana Vieira. Aqui, do alto de sua autoridade e autoestima, ela que quando é boa, é muito boa, mas quando é má... Ah, meu filho, eu sou melhor ainda. E se Suzana é a decana, sempre maior que a vida, esta sua sucessora aqui, Lília Cabral, conhece o segredo dela. Sabe que Suzana, no cabelo, no figurino, nos brincos, nas unhas, nos anéis, na respiração, nas falas e nas pausas, é uma atriz, ela é uma... Solar. E se Lília dominou o jeito de fazer a vilã sonsa, dissimuladinha, dissimulada, dissimuladíssima, Isabel Teixeira. Essa atriz madura de teatro e verde de televisão bebeu muito nessas fontes aqui para correr todos os riscos e fazer até o que se dizia não se deve fazer, justamente porque não se devia fazer. Isabel, qual a sua posição diante delas? De joelhos. Quando eu digo que Isabel, na Pilar, está fazendo o que em tese não se deveria fazer, não se faz, eu estou falando de uma coisa, e aí eu faço essa pergunta, deixo cair essa pergunta aqui e vocês respondem. Fazendo vilã, quem tem medo da caricatura? Todas nós. É? Eu tenho. Sempre tive medo da caricatura. Porque a partir do momento que você levanta e fala, pensa assim, bom, hoje eu vou matar 2, eu vou envenenar 3, eu vou esquartejar 4, isso já demonstra uma caricatura. Ao passo que se você levanta e a sua vida vai andando e você tem vontade de matar aquele fulano porque ele te fez alguma coisa e você tem poder para isso, é uma coisa natural. Vem um ódio dentro e você consegue realizar. Vamos lá. Esses são os argumentos contra a caricatura. Vou apresentar talvez alguns a favor. Senhorzinho Malta de Lima Duarte, Odorico Paraguaçu de Paulo Gracindo, Perpétua de Joana Fon, Carminha de Adriana Esteves. Não acho caricatura. Não? Eu acho composição. Composição é diferente. Eu posso só fazer um adendo? Que não, quando você fala caricatura, a gente depende do texto. Então, se existe uma caricatura na personagem, vem do autor. Quando vem do autor, aí a gente incorpora. Não é você fazer chegar com uma faca. Mas quando a gente faz uma má, para o público que está em casa, tem que ter o texto que justifique o seu tom de voz, a sua postura de entrar numa sala. Olá, pessoal. É diferente de oi, meus amores. Então, o texto é que te dá a cor da sua roupa. A roupa que eu digo é o nosso corpo. E outra coisa, a caricatura, que eu concordo com você, alguns personagens. Mas eles são tão bem feitos, pelo menos você só citou coisa maravilhosa. Falta a Renata Sorrah, fazendo Nazaré. Eu estou sendo sincera. Eu juro que eu estou sendo sincera quando eu digo que eu fiz tudo por amor. Então, falta ela. Talvez a palavra caricatura seja caricata. Talvez a palavra seja mais expressionista. Eu ia falar, defina a caricatura. Porque acho que essa palavra a gente precisa, inclusive, para um público brasileiro que entende tanto de novela,
Sabe? A gente precisava só definir juntos e juntas o que é caricatura. Né? Porque às vezes a caricatura não é um xingamento. Né? Quantas vezes tá caricata, tá caricata. Uma hora eu falei, que saco. Se eu tô caricata, assim, eu tô trabalhando, eu tô compondo com texto, tô compondo com figurino, fazendo essa pessoa acontecer e ser verdade. Né? Então, assim, a Pilar, ela faz coisas que são antiéticas, mas que eu, que estou fazendo a personagem, vejo sobre o viés dela e encontro a musculatura para fazer isso. Se isso é o que é caricato? Não, tanto é carregado que, vamos dizer, que uma atriz fique pronta na maquiagem em meia hora, 40 minutos. A vilã demora quanto? 1h30, no mínimo. Tudo carregado, gente. É penteado. Eu não me incomodo de você falar essa palavra caricatura. E eu acho que antigamente, para você mostrar para o público o que era novela, é óbvio que os diretores você tinha que pintar com mais força, você tinha que deixar mais claro. Por exemplo, eu fiz uma novela que já explicava no começo, O Anjo Mau. Não esperava nem o público ver que eu era má, entendeu? Já botava o Anjo Mau. O seu Anjo Mau, você não carregava, eu lembro, eu assisti novela sua, você não carregava em nenhum momento. Porque acho que essa evolução, ela foi necessária, como todos nós. Isso. Não significa que apesar de ter o vilão muito bem descrito, assim, caracterizado, né, digamos assim, isso não significa que eu acho, quando o ator faz, depende muito também, quando o ator ele se propõe, que aquilo seja, que não tenha a verdade absoluta. Vocês estão falando, na base tem que ter a verdade. Exato. Vou falar. Coerência, verdade. Vou pedir para a Isabel dar um exemplo de algo que aconteceu numa novela que estava indo mal de audiência, estava difícil, Elas por Elas. Que ela estava fazendo com a Amora Malcher, era a mesma que agora está fazendo o Pilar com ela. E aí a Amora convocou uma reunião só com os vilões da novela. Foi. E aquilo foi a minha experiência tão rica, mas tão rica de risco, de obra aberta, de coragem, sabe? Porque a gente concebeu a novela, que era para ser uma novela das 7, virou uma novela das 6. E a gente concebeu como um grande vaudeville, de entradas, saídas, ritmo, cor, né? Cores fortes e uma interpretação, né? Se você ver a primeira cena do Mário Fofoca, aquilo é incrível, porque a novela ia ser assim. E o público E o público rejeitou, porque o horário das 6 é o horário da minha novelinha, de época, um pouco mais, né? Olha que riqueza, né? A gente rico demais. Que sofisticação. Sofisticação. E o público faz, não. Aí a Amora, em pouco tempo, percebeu, e eu tenho essa imagem, assim, que é um avião grande, esses gigantescos, decolando, e tendo que mudar de rota na decolagem. Mas assim, ó. E todo mundo trabalha para isso, entende o que está acontecendo e muda a rota. E depois ela falou, acabou, agora é drama. Agora é drama, então vamos rebaixar, né? Vamos rebaixar o figurino, a maquiagem vai ser um pouco menos, a gente vai fazer um não sei o que no cabelo. E isso com a novela no ar. Quer dizer, tem coisa mais emocionante do que... Porque o público escreve junto. A obra aberta. Tenho vocês. Agora sem força. Vocês, beleza? Vocês! Você está completamente fora de si. Outra coisa também que as vilãs realizam, assim, quantas vezes, meu caro telespectador, você não teve tanta raiva que humanamente você quis matar uma pessoa? Com requintes de crueldade. Ou não? Ah, viu? Existe uma vilã que não é exatamente a da faca, ou a de derrubar a pessoa pela escada. Mas essa vilã, eu posso falar da minha, né, que eu fiz, uma das minhas, que era a Branca Letícia de Barros Moca, a vilania dela era texto. Era um Era texto. muito texto. Eu só sentava na mesa e pedia, quero 2 torradas. 2. Ou seja, mansa como um carneirinho, mas dizia coisas absurdas. Depois eu soube, eu já era muito amiga do Manuel Carlos.
era porque eu não encontro mais, mas ele está vivo e eu também. Não sabemos como, mas estamos. E aí, ele falava que era mais ou menos a ótica dele. Era todo o que ele achava da sociedade, todo o lado mal dele, todo o lado que ele tinha vontade de falar para a pessoa as coisas que a Branca falava. E ele era um homem educado, fino, ele estudou para ser padre, ele estudou no convento, e ele botava toda a crítica da sociedade na minha boca. E eu não tô nem aí para suas ironias, que aliás não são ironias, né? Porque ironias pressupõem uma pessoa inteligente por trás delas, o que não é o seu caso. Isso me deixou feliz, porque eu passei a rejeitar menos a Branca, porque eu achava que ele era muito bruto comigo. Comigo que eu digo é porque era eu que dizia aquelas barbaridades. E ele me mostrou que não, que as pessoas não têm coragem Você de falar. descobriu um prazer em dizer as barbaridades. Menino, que maravilha! Ai, eu amo a Branca, se eu pudesse... Mas assim, eu revi Por Amor agora. A novela, para mim, Por Amor é a novela que o Maneco mais... Eu acho. É uma coisa. Agora, se eu paro para pensar, eu adorava exatamente essa crítica que ele fazia à sociedade através do personagem da... Eu sou noveleira, né? Dá pra ver. Eu gosto muito de assistir. Mas quem é mais vilã? Aquela que fala todos os absurdos ou o papel da Helena, que teve a coragem de trocar os bebês? Isso! Que Porque eu julgo isso, eu acho isso um absurdo. Quem impediu? Olha que absurdo! Eu achei um absurdo. Quem é mais vilã nesse sentido? Eu vejo a vilania dessa forma, porque você é capaz de fazer na tua vírgula, na tua reticência, entendeu? E eu acho que isso é que a gente como personagens, mas através do nosso ofício, a gente é capaz de enganar. É isso que eu acho bonito também. O malvado na vida real, ele não acha que o que ele está fazendo é mal. Acha outra coisa. Vilão, não tem vilão burro. Não. Não. Burro, Estratégia é parte da inteligência, né? Estratégia, inteligência. E isso é muito forte. Porque quando o público, quando você Uma morre no coisa, final, é. ou quando você é castigado no final, a gente nunca fez essa pergunta para o público que você está nos colocando. Quando você morre no final como vilão, ou você é castigado, será que ele foi burro só aqui no finalzinho? Porque ele morreu se ele era burro. Se ele era burro, não tinha feito isso tudo, né? Aqui tem as falhas trágicas, isso todo mundo tem. É, Não tem umas. jeito. Agora, tem uma coisa que eu tô gostando demais de viver, porque eu vou contar uma coisa pra vocês, assim, antes da novela começar, eu comecei a ver umas coisas na rua, eu vi um Fantástico, um programa do Fantástico, que estava falando de acessos de raiva das pessoas e de uma menina que trocaram o sanduíche dela no lanchonete, ela bateu na atendente, um outro que sai do carro, sabe, um país que está dividido, né, que é polarizado, tem muito ódio. E de repente vem uma vilã de novela, que é para todo mundo, e você tem seu dia duro ali, né, que você vai guardando, você chega na frente da televisão e fala assim, morre, desgraçada, olha aí, tem que morrer, tira ela, bate nela, deu nela, ai que maravilha, dá mais. Agora vamos falar de outra maneira de fazer vilã, que a gente citou no início, da dissimulação. Isabel, assim, dissimular é sinônimo de esconder. Então, uma atriz, para fazer uma dissimulação visível, como é que a Lila faz? Se você tem que esconder... Eu sempre acho que a atriz, assim, é rica em subtexto. Isso que deixa vivo. Porque não é só o texto norteia, tem o lance do texto, inclusive a gente também serve ao autor, né? Diferente de Manuel Carlos, de um Gilberto Braga, de um Valcir Carrasco, riqueza da teledramaturgia. Mas eu acho que a gente escreve no ar da cena, tudo escreve, o gesto escreve, a roupa escreve, e a gente vai trazendo isso pra gente. E tem uma conexão mesmo com a verdade,
e que faz com que tudo, a dissimulação, quer dizer, ela está falando uma coisa e pensando outra, porque estão pensando. Pensamento aparece. Aprendi isso com o Valtinho Carvalho. A câmera pega pensamento. Porque novela eu queria até falar disso um pouco, porque é uma coisa tão difícil de fazer. Mas tão difícil que assim, a gente, bom, eu e Lília, a gente tem a mesma escola, acho que a gente tem muita coisa em comum por causa disso, porque a escola de arte dramática dá tem uma coisa em comum mesmo, de professores em comum, de jeitos de fazer em comum. Somos paulistas. Ela sempre escolhe. Mas ela assim, sempre diz que a escola se descobre. Ela sempre diz, a escola, né, sempre diz que é necessário você se conhecer. Porque as pessoas, quando conhecerem vocês, aí é que vocês vão enfrentar a vida. Mas a gente precisa se conhecer. E ali não tem meio fértil para isso. E aí é duro, sabe? Porque é difícil a nossa profissão, né? Não é fácil. Mas, assim, eu vivi 40 anos fazendo teatro, né? Aí eu chego aqui e há pouco tempo, né? Eu sou uma atriz novata de televisão, com muita experiência, com esse lugar. Então, assim, eu honro e me ajoelho, sim. Há uma coisa chamada cotidiano, que é a da operária, né? E que é de viver isso, de gravar segunda a sábado, de fazer antagonista, de fazer protagonista. Penso tanto em vocês, porque isso é uma musculatura, né, que não é para todo mundo, porque a gente tem que ter persistência e a gente pode cair a qualquer momento, porque essa estrutura aqui de fazer novela pede uma coisa que não é dada, ela é vivida, vivenciada e adquirida com experiência. Então, assim, eu estou com 52 anos. Eu não sei se eu tenho tempo para ter rodagem, a rodagem que tem aqui nessa sala, entende? Porque isso é um tesouro que a gente precisa, inclusive o público, precisa saber disso. Isabel, eu posso só acrescentar uma coisa? Essa disciplina ou essa criação, ela é feita sob uma pressão externa, como se fosse uma fábrica de sabonete. Ou seja, nós somos aqueles sabonetes que passam não tem como é que chama, uma correntezinha, depois chega na fábrica, enrola. Então, a gente é colocado em situações inusitadas, talvez seja isso, e a pressa, e vai dar 9 horas, e a equipe está acabando, e você tem uma cena que você tem que esmuralhar, seu filho está morrendo, e vai acabar o horário, e você não sabe se você chora, se você faz, porque também a gente tem vários segredos, ou você faz ela mais dramática, ou você faz ela mais chorosa. Não é dependendo da atriz, dependendo do tempo que eles estão te dando. Você pode só gritar. Indústria! Você grita assim, Pedro, acorda, acorda. Com o tempo. Meu Deus. Mas acho que dentro disso, como é que a gente fala assim, não é um parque de diversões, mas eu acho que dentro, porque a gente não está fazendo cinema, que tem o tempo certo. No meu modo de ver, se isso não existisse, eu acho que a gente não cresceria, sabe como é? Porque a gente vai dando tantas voltas, a gente vai sendo tão safo em tantas situações, que até mesmo nessas horas, a gente até coloca na própria cena o teu sentimento. E tem também uma coisa que eu tenho brincado, que é o crescimento espiritual. Eu falo assim, gente, a gente está aqui na novela para crescer espiritualmente. Eu falo com todo mundo. Porque isso aqui é como a gente ir para o Tibete meditar. Entendeu? Você cresce espiritualmente. Você passa por tantas dificuldades. Você passa por tantas dificuldades, você vai virar um ser humano melhor. Maravilhoso, Ou seja, você fazer uma brilhante faz uma pessoa melhor. Exatamente. Eu costumo falar que eu venho para a escolinha. Aí tem a hora do lanche, tem a lancheira. Então, eu estou dizendo o modo. Não, a gente hora de lanche. Não, a garota no momento teve um dia que falou assim, nós não vamos ter mais café da manhã. Eu, o quê? Não vai ter mais café da manhã? Por quê? Porque eu já entrava, olhava assim,
Cena 1 tem café da manhã. Eu gosto do café da manhã. Você lembra que a gente fazia com você? Eu Eu acho lindo o café da manhã. Eu só pensava às 3 horas da tarde que eu vou comer. Aí veio um vilão e falou o seguinte: não vai ter mais café da manhã. Meu Deus do céu. Eu olhei e falei assim: como assim? A minha vida mudou. Eu mudei. Eu deixei de ser a pessoa que eu era quando eu ia pra lá trabalhar. Eu só pensava nisso. Cadê meu namorado? Assim, aí eu ficava assim: cadê o vilão? Quem foi? Eu só falava assim: quem foi que tirou o café da manhã? Isso aí é uma forma de você ser vilão. Esse negócio de vilão dá tanto, funciona tanto, mexe tanto com o imaginário, fascina o espectador, que o ano passado, naquela linda festa dos 60 anos da TV Globo, teve uma reunião das vilãs. Foi a coisa mais lembrada pelo público. Vamos ver uma cena daqui. Olha você ali. Isso, fez. Amo você, filme. Ah, maravilhosa, Renata. Traz mais. Eu te amo. Por favor. Ah, Martine, querida, outro. Que houve vacilar? Meu Deus, ela não foi recontratada. Pobrezinha. Já eu, minha amiga, tenho um contrato vitalício. Anta nordestina. Chispa da minha frente, marido Carmo. Isso. Sai do meu camarim agora. Cala essa boca. Eu sou Branca Letícia de Barros Mota, ponto. Ai, ui, engatilhou. Eu estou aqui me preparando porque eu vou ser a pessoa escolhida como a melhor vilã de todos os tempos de toda a história da televisão. Que 171 é esse? 171? A mamacita aqui vai ser consagrada na festa como a maior vilã global. Ai, que delícia, sai do meu camarim agora, sai, senta, esse camarim é meu. Eu vou ver quem é. Gosta de um novinho, não é? Mas aqui não, minha querida, porque aqui é o camarim de Branca Letícia de Barros Mota. Pra fora os dois. Esse camarim é de Maria Estela Alencar, a única que vai ser agraciada nesse espetáculo. E eu posso rosetar pelos glúteos, os meus novinhos, onde eu quiser. Meu querido, foi um chuá. A vilã é sempre mais teatral, porque até pelo fato dela. A personagem usa máscaras, então ela é mais teatral, assim, ela tem que representar dentro da representação. Aí eu faço isso direto. Vou fazer teatro. Vou fazer teatro aqui. É a Pilar fazendo teatro, dentro do teatro. Adoro. Parece me dá vertigem. Isso. Eu concordo. Vou fazer a boazinha. Não faz. Até para contrastar com a verdade Não, da eu acho que mocinha, será? é que são personagens. É. No caso da Isabel, é super pertinente, eu acho. É maravilhoso. Existem papéis, por exemplo, vamos lembrar da novela que a Débora Bloch fazia, né? A Débora Bloch fazia um personagem que era feito pela Beatriz Segal. Odete Reutemann. Então, por exemplo, a Beatriz já tinha uma postura de uma pessoa séria, de uma pessoa distante, ela como pessoa, uma pessoa até um pouco antipática. Muito bem. Quando entrou a menina no ar, a menina é ótima, porque para mim, essa criançada toda, eu já era velha e já peguei melhor. Ela entrava, mas ela não imprimia o medo que a Beatriz Segal dava. Então, realmente ela tinha que dar um pouco mais de cor para ela fazer as coisas. Mas eu acho que na época, assim, na novela do Gilberto, eu me lembro muito bem que Você contracenou. Sim, bastante, exatamente. E era muito interessante porque ela, depois que ela me viu no teatro, ela começou a conversar mais comigo. E era muito bom conversar com ela, porque é uma pessoa extremamente culta. E a entrada da Beatriz, que ela chegava e ela ia para um hotel e ela não queria, ela tinha toda mas era muito normal. Você reserva pra mim a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí. De preferência que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente, né? E aí o mais legal de tudo é que dentro dessa história, o Richelli acabava ela se apaixonando pelo Richelli
e ela acreditava que ele estava apaixonado por ela. Muito medo de me machucar. Então não tem nada mais humano do que a gente enxergar essa pessoa que destrói tantas vidas e está achando que aquele rapaz Fica advogando para o diabo. Meu amigo, porque assim, ela é má, porque ela é infeliz. Exatamente. Mas isso é a coerência E não lá, tem né? uma- A gente acredita. Qual é o ponto de vista aqui? E o humano daqui? Se apaixonou. E o humano daqui deu uma choradinha porque a filha foi embora e depois voltou. Né? E se isso é teatral? Se isso é teatral, Mas somos eu tô naturais. com vergonha de ter falado da Beatriz Segal. Porque, claro, eu falei que era uma pessoa distante, de difícil acesso. Ela falou tudo ao contrário, que ela era uma moradinha, amor. Peraí, vamos ver uma cena da... Vamos ver a cena da Odete Roitman chegando. Para ver se... Olha ela chegando. Ela nem olhava na nossa cara. Doutor Marco Aurélio está esperando a Você senhora, não pode. Odete. É. Eu pensei que você fosse se deitar para ela passar por cima. Acaba de bater esse relatório, o doutor Sampaio está esperando. Consuelo. Aqui os óculos escuros, hein? Acho que pra mim ela se fez uma boa plástica. Gente, menina ali aprendendo na escola. Não, mas então, ela quando ela entrava, ela de fato, ela nem olhava na nossa cara. Mas depois no camarim era a pessoa mais doce. Só com a conversava Suzana sobre- que ela tinha esse É, com negócio, você, né? até o momento. Eu acho que agora você vai sair daqui Mas eu já tive medo de uma grande atriz com a qual eu aprendi quase tudo. Aprendi com Laura Cardoso e com Natália Timber. Peraí, eu tenho que contar que eu tinha medo da Natália Timber, porque ela, quando entrava em cena fazendo a sucessora, né, a Rebeca Mulher Inesquecível, eu era bem menor. Essa novela tem 50 anos. Tá no ar aí, ó. Eu tinha um pouco de medo dela, da Natália, primeiro respeito, porque ela era meu foco de aprendizado sem eu conhecê-la. Quando eu a conheci, ela já chegava, ela não chega esse anjinho que chegava a Odete Roitman, tá? Ela já era uma mulher muito bonita, mas ela não era prepotente, não era nada. Mas tinha cenas que ela começava a falar em francês a cena. Porque eu falei para ela que minha mãe era professora de francês. Então ela achava que eu falava francês. Então às vezes a gente ia começar a passar o texto e ela começava em francês. E eu já ia, je ne pas, je ne crois pas. Bonjour, sutiã, Eu tinha né? medo dela. E um dia ela desceu a escada com um monte de rosas, cheia de... Peraí. Vou mostrar isso. Mentira! Vou mostrar essa Eu cena. tive medo Vocês vão ver dela. por que ela tinha medo da Natália Timber. Olha só, 1978, A Sucessora. Agora você vai entender o medo que Natália Timber impunha. A partir de hoje, preste bastante atenção. A partir de hoje, você começará a sair desta casa. Eu ainda não sei, na verdade, quando irá transpor a porta da rua. Mas já começou a sair. Se não fiz isso até hoje, foi por falta de coragem. Minha. Mas agora faço pelo meu filho que está em mim. Era isso que me faltou dizer lá em cima. Já está dito. Isso é sangue dela. Ela apertava as rosas na mão dela. Era demais. Eu quero lembrar que Natália Timber fará 97 anos na semana que vem, vai festejar em cima do palco no Teatro Fashion Mall, na quarta-feira, 5 de agosto. Grande Natal. Cara, que loucura. Que riqueza, né? Que riqueza, eu não canso. Porque assim, eu também gostaria que o Brasil olhasse para si um pouco, para si, para dentro um pouco, sabe? Porque nós estamos há 70 anos fazendo novela. Eu fui criada por novela.
Então, quando a Suzana chegou aqui hoje, eu ouvi a voz dela e é lá longe, assim, falei, que louco, meu Deus, Cutone também, é da minha família, sabe? Isso é uma família só, porque está escutando, olha que coisa da cultura, a mesma história. Estamos em volta de uma fogueira contando uma história. É um mistério. Lília, por que nós temos mais vilãs do que vilões? Porque as vilãs são mais lembradas. A resposta é perigosa. Os homens, os atores não gostam muito. Não sei, acho que os... Primeiro, eu acho que eles são menos atores do que a gente. Peraí, eu vou ter que explicar, senão eu vou sair daqui Já compliance. se queimou assim, totalmente. Não, esquece. Eu falei antes do tempo. Eles não têm, talvez, a coragem que a gente tem de deixar o diabo sair do nosso corpo, as nossas emoções. Pô, mas eu estou falando o que eu acho. É uma versão bacana. Que eles também não querem fazer muito mal. É que eu lembro assim, eu lembro do Raul Cortez, eu lembro de tantos que passaram. Mas que- Raul Mas se você fala com o público, eles vão lembrar, nós, o público, vamos Mas é que lembrar os das vilãs autores, primeiro. mas olha, os autores, eles têm fascinação por esse lado. O Maneco adorava escrever Pra as mulher. pra mulher, né? O Gilberto Braga também. Também. Benedito Rui Barbosa, se você for pensar, poxa, os verdadeiros, os galãs, Gina os Spati homens. fazia muito Exato. A própria a Janete Claire escrevia pra vilão, mulheres. mas para mulheres e para homem também. Quer dizer, você sabe, eu acho que é que a mulher também é muito mais noveleira que o homem. Né? Tendo mais a concordar com a Suzana. Obrigada, Bial, obrigada. Depois do intervalo, vamos fazer uma maldade com as vilãs. Eu vou pedir para a gente receber a visita de Branca Letícia de Vargas Mota, Marta Toledo Flores e Pilar Brandão. A gente volta em instantes.